Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Chegou a hora de comprar o presente do seu pai. Então aproveite a promoção Mês dos Pais Mundo das Pilhas. São todos os relógios com 30% de desconto para pagamentos à vista em dinheiro. Relógios originais com garantia e 30% de desconto para pagamentos à vista em dinheiro é no Mundo das Pilhas. Mundo das Pilhas, localizado na Avenida 10, em frente ao Shopping 10 e na Avenida 2, em frente ao Camelódromo. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. O programa Saúde é Tudo está começando aqui pela sua TV União de Natal. Então, sempre que vocês quiserem assistir outros programas da série, lembrem-se de usar isso daqui. Coloca YouTube, União Play, Saúde é Tudo. Você fazendo essa sequência e dando Enter, você vai ter acesso a todos os programas Saúde é Tudo aqui pela sua TV União. Muito obrigado e vamos começar o nosso programa hoje, que vai ter uma série de coisas interessantes para a nossa saúde, pois nossa saúde é tudo. Hoje o nosso assunto aqui, que nós vamos conversar, é sobre uma coisa que interessa quase todo mundo. É se você quiser viver mais. Então eu escolhi esse assunto porque viver mais, todo mundo quer, todo mundo procura encontrar o elixir da longa vida, mas eu queria abrir um parêntese nessa história de viver mais e melhor. Não adianta viver muito tempo e você não viver bem, estar doente, estar inválido. Portanto, hoje nós vamos falar sobre se você quiser viver mais, aqui no nosso tape hoje, para que a gente se entenda melhor sobre este assunto e valorizar realmente as coisas que têm valor. Em todos os lugares onde vocês conversam com as pessoas, quando assistem outros programas, sempre se fala de muitas coisas, é multidisciplinar a necessidade de você viver bem e sentir-se bem. Portanto, hoje aqui nós vamos dizer as dicas importantes para que você possa realizar e possa realmente se sentir bem e viver melhor. Então, de algumas medidas que são importantes, nós temos aqui: seja fisicamente ativo. Então essa é a primeira condição importante para que você se dê bem na sua vida. Se você quer viver mais e melhor, a primeira condição importante é: seja fisicamente ativo. Ser fisicamente ativo
muitas vezes é confundido com outras coisas. Tem pacientes que dizem, eu não posso porque eu já tenho muita idade, eu não posso porque eu não vou, nem tenho tempo de ir à academia. Então aqui eu queria explicar um alerta. Exercícios são conhecidos por causar saúde e felicidade. E eles não são necessariamente preciso você estar numa academia ou numa agremiação. Você pode fazer qualquer tipo de atividade física, como correr, se for o seu caso, se você tiver condições de fazer isso, andar de bicicleta, subir escadas e finalmente andar. O maior exercício que existe no mundo é caminhar. Então, se você não pode correr, se você não gosta ou não tem condições de andar de bicicleta, você tem duas opções. Se você mora no segundo andar, suba umas escadazinhas até onde você puder e lhe der conforto e pare o carro mais longe para que você possa caminhar um pouco, porque é comum nas pessoas, é muito comum realmente nas pessoas, elas sempre quererem parar o carro já na porta para onde ela vai entrar. Ninguém gosta de caminhar, ninguém gosta de... Todo mundo quer parar. Você chega num supermercado, se for o andar onde tem os restaurantes, são completamente cheios, porque quem vai almoçar ou jantar ou tomar café, ele quer parar e entrar na porta e já chegar no restaurante. Então é um conselho que a gente dá aqui. Procure estacionar seu carro um pouco mais longe para que você possa caminhar um pouco. Então, atividade física é todo movimento que você faz utilizando seus músculos. Então, isso é importante para que a gente possa entender o que é seja fisicamente ativo. Então, atividade física. Então, a atividade física que foi falado aqui significa resistência aeróbica, flexibilidade e equilíbrio. Então, a atividade física, ela se resume nesses acontecimentos. Resistência. Resistência é você fazer uma atividade qualquer até o limite onde você possa suportar sem ficar ofegante, sem ficar passando mal. Então você vai adquirindo isso aos poucos. Se um dia você faz uma movimentação durante 20 vezes e você fica cansado, a próxima vez, quando você fizer 20 vezes, você já não vai ficar, vai conseguir 25. E assim você vai melhorando a sua resistência. Depois, aeróbica. Aeróbica é exatamente você botar seus músculos em ação, para que eles possam lhe transportar, lhe possam fazer movimentação. Então, a resistência aeróbica, ela lhe dá muita condição física e circulatória. Então, ele ajuda o coração a tornar-se mais eficiente. A pessoa que deixa de ter atividade física, mesmo sendo jovem, um belo dia, quando ele, por qualquer motivo, precisa subir 2 lances de escada, ele fica com falta de ar. Então, é necessário fazer esse treinamento da resistência e da aeróbica. Como também a flexibilidade. Tem pessoas que quando faz qualquer movimento, a gente nota que a coluna vertebral dele está dura. Ele não consegue mais se virar, ele tem que virar o corpo todo. Então você fazer alongamentos melhora toda a sua flexibilidade e é importante você fazer isso diariamente. E finalmente o equilíbrio. O equilíbrio é tão importante quanto tudo isso que nós falamos até agora. Então, existe na situação do equilíbrio, nós falamos que existe um equilíbrio social e mental e um equilíbrio físico. Então, esse equilíbrio é importante na nossa vida diária, porque é realmente treinar o seu equilíbrio com yoga, por exemplo, é uma coisa importante a yoga, porque ela, com algumas posturas, que são as asanas, na Hatha Yoga, você consegue
melhorar o seu equilíbrio. Se você consegue ficar segurando o seu corpo com uma perna só, avalie quando você coloca as duas. O seu equilíbrio é muito melhor. Que tal escovar os dentes de pé em uma perna só? Então isso aqui é só um exemplo que você pode fazer muitas coisas para treinar seu equilíbrio. No entanto, na yoga, você tem todas as poses que podem lhe dar maior equilíbrio. Uma coisa importante, 1 em cada 3 adultos com mais de 65 anos cai pelo menos uma vez ao ano. Isso é uma estatística americana. Então, as pessoas que não treinam o equilíbrio, elas caem. E uma queda é muito nocivo para uma pessoa da terceira idade. Porque ele se machuca e muitas vezes fratura. E quando ele fratura é bacia ou fratura fêmur, ele fica inativo. Que é aquela história que eu disse, não adianta viver muito se você ficar eternamente numa cadeira de rodas. Então, quando você treina o equilíbrio com algumas posturas, que é comum no yoga, você consegue esse equilíbrio que é tão importante para nossas vidas. Então, você pode fazer uma ginástica com uma toalha de banho. Então, esse exemplo aqui que nós estamos dando é mostrando que você, com uma toalha, quando você acaba de tomar banho, então o exercício físico ele pode ser feito de várias maneiras. Pode ser usado os pesos, pode ser usados, como na academia se usa uma série de movimentos, mas você pode fazer uma ginástica com uma toalha de banho. Quando você acaba de tomar banho, se você for um cara que tem a ideia na cabeça, você faz uma musculação completa. Como nós estamos vendo aqui um exemplo, com a toalha você se enxugando, você faz uma atividade física importante. Então, se você tomando banho, você faz uma atividade física. Se você vai ao trabalho e anda um pedaço, se você sobe escadas, enfim, você tem uma atividade física. Não é obrigado você ir para uma academia de ginástica. Então, seja fisicamente ativo. É uma das condições importantes que nós pretendemos deixar aqui bem claro para as pessoas que querem viver mais e serem saudáveis. Uma outra atitude importante é saia da mesa ainda com fome. Às vezes você toma umas atitudes em relação à alimentação que são atitudes esquisitas. A maioria das pessoas prepara o prato quando está na metade do prato ele já está satisfeito. Mas como ele fez o prato inteiro, ele vai e come. Isso é um grande problema. Que as pessoas ficam obesas, que as pessoas enchem demais o estômago. Então é uma coisa fundamental você lembrar-se que é importante você sair não empanturrado de alimento da sua mesa. Comer pouco é igual a viver muito. Agora, comer o necessário, o importante para a sua saúde. Então, nós vamos mostrar aqui que sair da mesa ainda com fome é uma coisa importante. Não coma com os olhos. Então, quando a gente olha na mesa e vê uma condição assim, muitos alimentos, nós enchemos os olhos assim de vontade e queremos o maior número possível para encher o nosso prato com aqueles alimentos. Então devemos sair da mesa enchendo somente 80% do estômago. Pergunte se está com apetite ou se está com fome, que são duas coisas diferentes. Então, você muitas vezes, como eu falei, você já está com o estômago cheio, mas você fez o prato e comeu. Por isso que nós damos aqui uma oportunidade de você escolher pratos e copos. Quando você vai para um restaurante, pode olhar que o prato é imenso. Jamais eles vão dar pratos pequenos, que a gente chama prato de doce ou prato de lanche. Aqui nós estamos mostrando
que existem pratos grandes e pratos pequenos. O ideal seria você preparar sua alimentação num prato pequeno. Porque quando você vai para um restaurante, o que acontece? Você bota um bocado de coisa no seu prato e você vê que o prato, como ele é muito grande, ele continua praticamente vazio. Chega, você tem até vergonha de passar entre as pessoas que estão sentadas lá no restaurante e parece até que você é unha de fome e está comendo, botando pouca comida no seu prato. Mas isso não é verdade. Isso é uma técnica dos restaurantes para que você encha mais do que você pode comer o prato para você pagar mais caro. Então lembre-se, use pratos menores quando você for se alimentar. Se você terminar e ainda tiver com fome, você prepare outro prato. Isso é uma maneira, a primeira condição de você perder peso é isso, é você comer menos. Não é comer menos faltando, é você comer o necessário. Porque sempre a pessoa bota mais comida no prato do que realmente ele tem condições de comer. Além desse detalhe que nós mostramos aqui há pouco, esses detalhes que aparecem assim com muita intensidade em relação aos pratos, os copos também. Os copos mais largos, eles pegam muito mais do que os do mesmo tamanho, mas mais estreitos. Então escolher pratos e copos é uma coisa fundamental para a nossa saúde. Depois, nós devemos usar sempre os produtos de uva ou derivados da uva, que são os sucos de uvas e os vinhos. Existe na Sardenha um vinho que é o Canonal, que ele é cheio de polifenóis. E aquela dieta do Mediterrâneo, uma delas é exatamente o uso do vinho. Mas aquelas pessoas que não podem tomar o vinho, elas podem usar o suco de uva ou comer a própria uva. Lembrando sempre que o vinho tem que ser tinto e que a uva, para ter a quantidade certa de polifenóis, ela tem que ser uma uva escura. Estamos terminando o primeiro bloco do programa Saúde é Tudo e após alguns comerciais, rapidamente voltaremos com o nosso segundo bloco. Chegou a hora de comprar o presente do seu pai. Então aproveite a promoção Mês dos Pais Mundo das Pilhas. São todos os relógios com 30% de desconto para pagamentos à vista em dinheiro. Relógios originais com garantia e 30% de desconto para pagamentos à vista em dinheiro é no Mundo das Pilhas. Mundo das Pilhas, localizado na Avenida 10, em frente ao Shopping 10 e na Avenida 2, em frente ao Camelódromo. É sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Não deixe o trânsito lhe transformar. Detran e Governo do RN. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar, essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto.
Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Estamos começando o segundo bloco do programa Saúde é Tudo e que nós estamos trazendo para vocês tudo assim de mais importante para a nossa saúde. Prestemos bem atenção que tudo isso nos será muito útil durante toda a nossa vida. Dando continuidade ao nosso assunto de hoje, agora nós vamos falar sobre evitar produtos alimentícios, quer dizer, alimentos que são processados para se tornar alimentos. E também a opinião de ingerir mais alimentos fermentados. Então, um alimento que é produzido ou conservado artificialmente não é a mesma coisa de um produto natural. Quer dizer, um produto natural ele tem muito menos agressividade para o organismo. Então, nós damos preferência para a alimentação ser mais o natural possível. Mesmo ela sendo natural, no caso da laranja, é muito melhor você chupar uma laranja e procurar ingerir a casca, quer dizer, a casca não, o bagaço, né, porque tem muita fibra, ela já não absorve os açúcares, portanto é bom para o diabético. Como também é importante você pensar que o suco, apesar de ser da fruta natural, mas nela você perde esses ingredientes que tem justamente no bagaço da fruta. E quase sempre você adoça com algum adoçante, ou artificial, que é muito ruim, ou com o açúcar branco, que é péssimo, né? Então esses são pequenos lembretes para a gente dar preferência para o alimento natural e o mais natural possível nós ingerirmos ele. E quanto aos alimentos que são trabalhados geneticamente, que hoje em dia nós sabemos, os transgênicos, estão tomando conta do mercado. Onde você chegar no mercado e encontrar no saquinho um T com essa sigla, é sinal que ele é transgênico. Graças a Deus ainda não tiraram esse T, porque eles estão brigando lá no Congresso, na Câmara, para eles terem o direito de fazer o alimento transgênico e não mostrar a ninguém que está sendo feito. Aí será o fim, porque você vai comer sem saber se é. Então é bom prestar atenção, porque o alimento transgênico, normalmente ele não é a mesma coisa do alimento que você planta normalmente no seu pomar. Os transgênicos, eles mexem com o ácido nucleico, quer dizer, com a geração dessa planta. É tanto que você pegando um milho transgênico, se você plantar, ele não nasce. Então, os alimentos transgênicos, nós não gostamos dele e diríamos até que dê preferência aos alimentos que não são transgênicos. Como assim também nós temos os alimentos que são trabalhados para evitar as pragas, justamente com os agrotóxicos. Então, muitas vezes você está se alimentando de uma coisa que você aprendeu que é muito bom, mas nele está uma carga grande de agrotóxico, a gente já em outros programas aqui, mostramos até como é que você faz para diminuir essa carga de agrotóxicos. Então vocês vejam aí que a preferência que os estudiosos em nutrição dão aos alimentos fermentados. E lembramos aqui que existem aditivos químicos nos nossos alimentos industrializados que eles são muito ruins para a nossa saúde. Então ele tem corantes, ele tem acidulantes, eles têm conservantes, ele tem muita coisa que pode prejudicar a sua saúde. Mas os alimentos fermentados, nós temos tomate, as alcachofras, as cebolas, o alho, os
espinafres, rúculas, alcachofra, frutos de coloração vermelha, amarela, a aveia, os legumes de uma maneira geral. Então são todos muito bem-vindos para a nossa alimentação. Esses alimentos fermentados, nós mostramos aqui a vocês essa tabela, que é tipo de fermentação. Ela pode ser alcoólica, pode ser lítica, pode ser hemolática, heterolática e acética. Então, todos esses componentes que nós estamos mostrando aqui a vocês, eles são micro-organismos implicados, são as leveduras, as bactérias e bactérias desses alimentos, e o substrato é a glicose, a carne picada, a glucona, a carne picada, o vinho, o produto, etanol, ácido lático e ácido acético. O alimento, pão, vinho e cerveja, todos eles são fermentações alcoólicas. Os embutidos, que a gente tem tanto medo que vocês usem, é uma fermentação láctea. Depois, o iogurte e o queijo, ele são hemoláticos. E os embutidos, salsa, pescado, todos eles são hemoláctica. E o vinagre, que é acético. Então, esses alimentos fermentados, a parte fermentada é boa. Nós não gostamos é do conservante, nós não gostamos é do acidulante, nós não gostamos é do corante. Isso sim, realmente faz muito mal à saúde. E é justamente quando nós temos alimentos que são fermentados no interior do nosso organismo, é que eles trazem um benefício muito grande para o nosso intestino delgado e principalmente o intestino grosso, na microbiota intestinal. Hoje em dia nós sabemos que o intestino, através das bactérias que existem lá, bactérias do bem, sem elas nós não viveríamos. Então existe muito mais bactérias no nosso intestino do que as células do nosso organismo. Só que elas são importantíssimas. Ultimamente foi descoberto que um neurotransmissor, que é a serotonina, que a gente pensava que só existia lá no cérebro, que ele é um neurotransmissor, a maior parte da produção dele é exatamente no intestino. Só que ele não pode sair direto do intestino lá para o cérebro, então ele tem algumas coisas que num outro programa nós vamos falar, mas a produção dele, que pode ser muito bem utilizada, é exatamente no intestino. Daí a importância que a gente dá para esses produtos que são fermentados, e eles atuam aqui na parte intestinal. Então, depois desses alimentos que nós falamos, vem então a reestrutura do que nós falamos há pouco. Nós falamos no começo de ser fisicamente ativo. Falamos em sair da mesa ainda com fome. Evitar produtos que são industrializados, procurar ingerir mais alimentos fermentados. E aqui entramos na parte emocional, que é ter um propósito de vida. Então, esse momento de você ter um propósito de vida, ele é fundamental. Então, existe coisa que é importante vocês entenderem, que tem valor na nossa vida. Então, veja aí, como transformar obstáculos em etapas. Tem pessoas que tudo que aparece de complicado na vida delas é um obstáculo. Ela fica irritada, fica sem forças, fica triste, fica deprimida. Ao invés disso, tem pessoas que quando vê um obstáculo, para ela é um desafio para ela vencer, e ela considera isso que uma etapa. Então, é importante a gente transformar os nossos obstáculos em etapas. Então, essa é a primeira parte do nosso plano aqui. Depois, a gente diz assim, que é fundamental você fazer a diferença entre o obstáculo e a etapa. A diferença que existe entre uma e outra, entre o obstáculo e a etapa, é a imaginação. E vocês sabem que a imaginação
elas têm um poder imenso. Entre o sentimento e a imaginação sempre vence. Quer dizer, você é capaz de imaginar um cavalo verde? Tem pessoas que fecham os olhos e conseguem transformar um cavalo na cor verde. Essas pessoas, elas são capazes de transformar um obstáculo em uma etapa. Através de quê? Da imaginação. Então é bom vocês treinarem, olhar, por exemplo, para uma parede azul, fechar os olhos e tentar transformar essa parede azul numa parede amarela, numa parede vermelha, como esses exemplos que nós estamos dando aí para vocês, esses exemplos bem claros aí, que é você transformar um cavalo, que um cavalo não tem essa cor, mas você transforma então o cavalo de cor normal e faz o cavalo tornar-se verde. Então isso é uma coisa que a gente pede para que possa ser utilizado na prática. Outro detalhe importante também é o perdão. Na nossa vida, a gente tem muita dificuldade em perdoar. Perdoar não é fácil. A gente sabe disso. Perdoar é complicado. Mas tem pessoas que perdoam, pessoas que não perdoam, pessoas de relação muito próxima. Então tem pessoas que não conseguem perdoar um irmão, não conseguem perdoar um pai, uma mãe, um familiar. Então aqui vai o conselho. Às vezes esse familiar morre e a pessoa continua odiando ele. A pessoa que está lá do outro lado, já morto, vai se incomodar muito com isso. Você que está odiando é que sempre não vai ter paz, sempre vai ficar adoentado, vai contrair até uma doença mais grave, degenerativa, como o câncer. Existem algumas coisas com pessoas que fazem com a gente que a gente às vezes não perdoa. Se puder perdoar, melhor, mas ignore-as. Porque existe no processo da psicanálise um trabalho que a gente faz quando não conseguimos superar uma pessoa que nos fez o mal, a gente mata essa pessoa. Mas a gente mata como? Tirando ela da nossa vida. Mas tem pessoas que todo dia amanhece o dia se lembrando daquela criatura. Ah, se eu pudesse apertar o pescoço dela. Ah, se eu pudesse. Quer dizer, ela passa o dia todinho com aquela pessoa. Quando, se ela deixasse ela de mão, seria muito melhor para a sua saúde. É a história de um monge que muitas pessoas conhecem, em que, num dia muito chuvoso, onde tinha caído algumas pontes, 2 monges saíram para a sua caminhada. Quando eles chegaram numa ponte que estava meio quebrada, para atravessar tinha um riacho, tinha uma moça meio preocupada como ela ia atravessar. Um dos monges pegou essa moça e colocou-a sobre os ombros e levou ela de um lado para outro da margem do rio. O colega dele, que estava com ele, o outro monge, logo em seguida, quando ele deixou a moça lá, disse: você, né? Botou a moça no ombro, né? Porque normalmente eles têm assim um legado de não se misturar com as pessoas, não ficar muito próximo. O monge ficou calado. Quando foi 4 horas da tarde, o monge voltou de novo para ele e disse: você, né? Hoje de manhã levou aquela moça nos seus ombros de um lado para outro. Aí o monge virou-se para ele e disse: é interessante. Eu passei um pequeno tempo com a moça levando ela de um lado para outro. E você passou o dia todinho com ela. Quer dizer, assim somos nós também. A gente às vezes passa anos se lembrando diariamente daquela pessoa, renovando a mágoa. Você não está fazendo mal nenhuma pessoa. Você está fazendo mal a você mesmo. Ou você perdoe, ou vou lá e dê umas tapas nele, ou dê um chute nele, mas não fique permanentemente com aquela mágoa, porque isso vai lhe causar um grande mal. Bom, dando continuidade aqui, a gente já falou sobre o perdão, né, que é uma coisa fundamental, muito importante na nossa vida. Se você puder perdoar, perdoe, porque isso faz um bem muito grande à sua alma. E então nós passamos então aqui com alguns cuidados, com 10 alimentos que nós vamos mostrar para você, que eles são importantíssimos para nosso bem-estar e a nossa saúde. Vamos fazer um pequeno intervalo
terminando agora o segundo bloco, e voltaremos no terceiro e último bloco, complementando toda essa matéria que nós iniciamos há pouco tempo. Até lá! É sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Não deixe o trânsito lhe transformar. Detran e Governo do RN. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. O programa Saúde é Tudo começa o terceiro e último bloco desse programa, mostrando a vocês uma série de detalhes de medicina clínica e que nos ajuda muito a superar as pequenas dificuldades do nosso dia a dia. Vamos começar a falar nesse terceiro e último bloco sobre os 10 alimentos que nós devemos ter um certo cuidado com eles, começando pela soja. Infelizmente, a soja está em quase todos os alimentos industrializados e ela é quase 100% geneticamente modificada. Muitos especialistas relacionam a soja com o aparecimento de tumores e feminilização dos homens. Então é um negócio assim que a gente precisa estar bem atento para isso. O segundo alimento que a gente precisa ter cuidado são as margarinas. Muitas marcas fazem de tudo para provar que sua margarina faz bem para o coração. Mas não se engane, margarina é um dos piores alimentos que existe. São cheios de gorduras trans, apesar de dizer que não tem na embalagem e diminuem o colesterol. Conversa fiada. Então, normalmente, a soja, a margarina, ela tem problemas sérios e não é um alimento, aquilo é um plástico. Depois, como terceiro, nós temos os adoçantes artificiais, que deixam muita confusão na nossa cabeça. Os adoçantes artificiais, infelizmente, os adoçantes fazem tanto mal quanto o açúcar, ou mais. Se você olhar atrás do rótulo, vai encontrar um elemento chamado aspartame, que é considerado tóxico para muitos especialistas, podendo aumentar até 102% as chances de contrair algum tipo de câncer. Nós estamos falando sobre os adoçantes artificiais como terceiro alimento que a gente tem que ter cuidado com ele. Depois nós temos o quarto alimento, que são os enlatados. Todos esses produtos enlatados em conservas, produtos chamados de bisferol, ou que pode causar problemas como diabetes, obesidade, câncer de mama. Além disso, pode causar mudanças de comportamento em crianças. Você também deve se preocupar com os conservantes que são colocados em excesso dentro dessas latas. Então, nós estamos falando sobre os alimentos que são enlatados. Quatro alimentos enlatados. Quinto,
Pipocas de micro-ondas. O micro-ondas por si só já é ruim para a saúde. E as pipocas de micro-ondas possuem excesso de aditivos, margarina e produtos trans. Pode perceber pelo cheiro forte que fica na casa. Isso pode causar problemas como câncer. Pipoca é um alimento maravilhoso, mas a pipoca comum, que você faz ela sem ser no micro-ondas, ou na panela, ou naqueles aparelhozinhos que a gente compra, elétricos. A pipoca tem muita vitamina B6, é muito boa. Mas tem esse problema que eu falei para vocês quando ela é de micro-ondas. O sexto alimento, refrigerantes. Se você gosta do seu filho, nunca dê refrigerante a ele. Refrigerante nada mais é do que água com muito açúcar. Ele desequilibra o pH do sangue e pode causar doenças como a diabetes, obesidade e problemas do coração. A cada copo de refrigerante que você tomar, é necessário tomar 32 copos de água boa para o seu pH sanguíneo voltar ao normal. Então, refrigerantes são muito ruins para a nossa saúde. Se você puder, use o suco. E se você tiver mais juízo, coma a fruta, que aí normalmente não vai lhe causar nenhum problema. Depois nós temos o sétimo alimento que você precisa ter cuidado, que é os biscoitos de água e sal, que parecem, até certo ponto, serem muito inofensivos. Eles podem até parecer amigos da dieta, mas na verdade não são, pois não possuem somente água e sal, como diz o nome. Possui gorduras ruins, farinha e muito açúcar também. Então é uma coisa que a gente não pode esquecer e ter esse cuidado. Agora nós temos o oitavo alimento, que são os embutidos. Alimentos como salsicha, linguiça, salame, presunto, mortadela, são bem prejudiciais à saúde, pois geralmente são feitos com carnes ruins, carnes que muitas vezes não se pode nem consumir, e esses alimentos são muitas vezes citados quando se fala em problemas do coração e outros problemas e outras doenças. Então os embutidos como oitavo, para a gente ter muito cuidado com todos eles. Depois nós temos como nono alimento que você tem que prestar bem atenção para eles, é o BPA. O BPA é um produto muito presente em latas e embalagens plásticas. Até foi proibido o uso desse produto em chupetas e mamadeiras. Isso porque ele foi associado a doenças como câncer e alteração de hormônios. Então, olha, toda vida que você tiver um plástico ou enlatados, quando eles são esquentados, quando aumenta a temperatura, ele libera esses hormônios que são altamente prejudiciais para a nossa saúde. Tá certo? Então, depois nós temos como décimo os molhos de tomate. Esses molhos processados contêm excesso de açúcar, o que pode levar a diabetes. Se for molho enlatado, pior ainda, pois a lata pode liberar as toxinas que eu já citei aqui durante esse vídeo. Faça você mesmo o seu molho com tomates frescos. O tomate previne câncer de mama e de próstata devido ao seu licopeno. Então, quando eu disse que o décimo alimento que você precisa ter cuidado são molhos de tomate, eu estou falando nos molhos de tomate industrializados. O feito em casa, ele é maravilhoso e muito bom para a sua saúde. Depois, nós temos que pensar que para a gente viver mais e melhor, além desses problemas que eu falei agora de nutrição, nós temos outras coisas que são importantíssimas, que é a parte mental e espiritual. Então, o primeiro item, são 15 itens, eu queria que vocês se lembrassem que o primeiro item é mantenha-se sempre ocupado. Mente desocupada, instrumentos do mal. Então, quando você está com as mãos ocupadas, sua cabeça não divaga. Então, é importante você se manter ocupado o dia inteiro, sempre fazendo alguma coisa, sempre fazendo uma tarefa, sempre criando uma situação qualquer, porque com isso você não começa a pensar na vida, na morte, no trabalho, no que tem, no que não tem. Então, mantenha-se sempre ocupado. É o primeiro item importante para você viver melhor. Depois, nós temos
o segundo item que é importante para todos nós é o uso do fio dental. Então, o uso do fio dental, um dos grandes amigos do seu coração. A gente soube, através de trabalhos de muitos odontólogos, que pessoas que escovam mal os dentes, não cuidam deles e esquecem de passar o fio dental, eles são fortes candidatos a apresentar problemas cardíacos, principalmente nas válvulas do coração. Então, é uma coisa importante você começar a se habituar a cuidar dos seus dentes e usar o fio dental. Terceiro item. O terceiro item, não seja tão otimista. Quer dizer, às vezes a gente só espera tudo melhor, 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 e às vezes se decepciona profundamente com as pessoas, com a vida, com o futuro. Então, você tem que ter aquele equilíbrio quanto ao otimismo e o julgamento das coisas. Quarto, socialize. Quer dizer, uma pessoa de idade que é isolado num canto, que não tem amigos, que não tem com quem conversar, que é muito trancado, esses adoecem mais, vivem menos e se recuperam também muito ruim das suas doenças. Socializar-se. Vá para uma praça, encontre com os amigos, utilize os meios sociais, não seja antissocial. Esse é o quarto item para que você viva mais, melhor e com saúde. Depois desse quarto item que eu falei aqui, nós passamos então para o quinto. Se você tem fé, alimente-a. O que seria de uma pessoa se ela não acreditasse que existe uma vida pós-mortem, que existe um organizador de todo esse universo? Nós encontramos pessoas maravilhosas aqui, que a gente olha assim, como é que ele consegue controlar uma indústria dessa, um supermercado, uma coisa, um colégio. São pessoas. E o mundo? Onde vai chover, onde vai ter trovão, onde vai ter relâmpago, quando vai ter sol. Então existe um príncipe do universo que nós devemos procurar na nossa maneira, na nossa religião, mas devemos ter uma fé. E se você não tem uma fé, está na hora de procurá-la. Tem que ter uma fé, tem que ter uma religião, tem que ter um ponto de encontro. Senão, a vida fica muito ruim. Então, o quinto item importante é, se você tem fé, alimente-a. Se não tem, você tem que procurar alguma coisa para superar isso. Depois, beba um pouco, de preferência vinho. Nós sempre mostramos aqui a vocês que não é bom o álcool. Então, pessoas que não podem tomar álcool de espécie alguma, use de que é feito o vinho, a uva. Existe suco de uva integral pronto que você pode usar. No entanto, uma taça de vinho, você encontra muito resveratrol nela, que vai lhe dar muita força, vai lhe dar muita saúde, vai melhorar muito o aspecto visual, que ele é bom para a mácula, que está localizada na retina. Então, é fundamental a gente lembrar que existe essa necessidade. Vejam os europeus, como eles têm uma longevidade e são muito saudáveis. Eles sempre usam uma taça de vinho ao almoço. Sétimo item. Faça com que seu cérebro se exercite. Você tem que procurar fazer alguma coisa. Use as mãos, use a cabeça, palavras cruzadas. Tem muitas atividades. Antigamente as mulheres tinham menos problemas de esquecimento, de Alzheimer, de tremores, como mal de Parkinson. Por quê? Porque normalmente as mulheres que ainda hoje, de mais idade no interior, elas fazem crochê. Quer dizer, elas usam muito as mãos e trabalham artesanalmente, criando peças lindas, maravilhosas. Enquanto ela está fazendo aquilo, ela está trabalhando a cabeça, está usando os neurônios, está melhorando. Então faça com que seu cérebro se exercite. Não fique somente pensando bobagem. Outro detalhe importante também é espelhe-se nas mulheres. Por que eu estou falando que a gente deve se espelhar nas mulheres? A gente deve se espelhar nas mulheres porque simplesmente pelo fato de que elas se cuidam mais. As mulheres vão muito mais ao médico, as mulheres se tratam, fazem mais exames, quer dizer, elas se cuidam. Come melhor,
fazem mais atividade física e por aí vai. O negócio aqui é brincar de siga o mestre. Então, fica aqui o nosso chamado para que acompanhem as mulheres, os homens que estão ficando com mais idade. Veja como é que elas fazem. Elas sempre vivem mais do que nós homens. Sempre, 6 a 8 anos mais do que a gente. Com raríssimas exceções, tem pessoas que contraem doenças graves, doenças incuráveis e morrem mais cedo. Mas sempre, quando tem assim, uma viagem de turismo para as senhoras, só tem viúva lá. Os maridos já morreram tudinho. Então é preciso ter esse cuidado. Espelhe-se nas mulheres para que você possa entender esse fato que nós falamos aqui há pouco. Depois nós temos outro detalhe importante também, que é não fique solteiro se for homem. Nós falamos agora das mulheres, né? E agora nós estamos falando dos homens. Então é interessante que os homens não fiquem solteiros se for homem. Parece que o homem tende a perder o rumo quando ficam viúvos ou se separam depois de certa idade. Por isso, cuecas de plantão, arrumem logo a companhia ideal para suas vidas. As mulheres sabem disso. O homem precisa da companhia e quanto mais idade ele tem, mais ele precisa delas, das mulheres. Por isso que não é bom quando você está jovem criar intrigas dentro de casa com sua esposa, porque daqui a pouco você está velho e doente e ela é quem vai cuidar de você. Então, pode haver uma vingança nesse momento e você leva uma desvantagem danada sobre isso. Então, deixando a brincadeira de lado, não fique solteiro se for homem. 10º, deixe os pequenos problemas de lado. Então, isso aqui é um assunto importante, porque sentimentos negativos fazem mal, mesmo ao seu corpo. Eles produzem cortisol, que é um hormônio danado que gosta de brigar com seu coração, metabolismo e sistema imunológico. Então, pegue o rancor, a inveja, o ciúme e outros similares, coloque-os em um saco imaginário e dê uma descarga mental. Você não merece perder anos de vida por causa dessa bobagem. Pequenos problemas de lado. Tem pessoas que não têm problema nenhum e ele arranja. Ele está tão acostumado a viver com problemas que ele não pode passar um minuto sem eles. Aí então nós passamos para o 11º item, que é deixe a genética para lá. Todo mundo diz assim, mamãe, papai, meu irmão, já se foram por conta disso ou daquilo. Se muita gente na sua família vive bastante, que é muito bom, mas isso não significa que você também vai viver muito, não. Você precisa se cuidar para isso. Afinal, a sua genética sozinha não tem tanta autonomia assim, nem para o bem, nem para o mal. Nem porque você tiver pais que morreram com 100 anos, você vai viver 100 anos, como também pais seus que morreram com 40 anos, não quer dizer que você também vai morrer disso. Depende da maneira como você enfrenta a sua vida. Depois, que seus amigos sejam saudáveis, antes de tudo. Às vezes, as pessoas de idade chegam no final do dia, vão para uma praça, aí lá quando chega, cadê fulano? Fulano não veio porque morreu ou está doente. Quer dizer, é bom você arranjar amigos que sejam saudáveis, antes de tudo felizes. Como passamos muito tempo com grandes amigos, é bom que eles sejam saudáveis. Por isso, vai afetar a nossa saúde também. É como se fosse uma infinidade biológica que vai contribuir com a saúde um do outro. Então, que os amigos sejam saudáveis antes de tudo. Depois, como 13º item, ter filhos é bom, mas não é tudo. Então, não vamos lamentar porque não conseguimos gerar filhos. Filhos é muito bom, às vezes não. Às vezes você tem problemas porque tem filho. Então, é importante a gente lembrar que esse 13º item tem esse detalhe. Depois nós vamos para fazer tudo bem feito, como o 14, o 14º item. Cientistas descobriram que há uma forte relação entre longevidade e realização profissional. Então, abandone de vez aquela velha opinião formada sobre tudo, inclusive se ela martelar em sua cabeça que quem trabalha menos vive mais. Isso é conversa fiada.
dedicação ao trabalho pode render muitos e bons anos de vida. Vamos à luta, que todo dia é dia de batuta. Não pode valer trabalhar com o que não gosta. Você não pode trabalhar com um trabalho que você não se sente bem com ele. Tá certo? Então esse é o detalhe importante que a gente falou. Ter filhos é bom. E o 14º faz tudo bem feito. Então, o 15º é cuidados com o seu corpo. Demonstrar preocupação com o seu corpo é mais do que válido. E estudos indicam que quem desconfia da própria saúde tem vida mais longa. E aí, você acha que isso faz sentido? Eu estou querendo dizer isso, não é que você precise viver tomando remédio por aí. Não é isso que eu estou falando, não. Mas que você precisa ter cuidado com a saúde, tem que é aquele item que eu falei da gente copiar as mulheres. As mulheres fazem mais exames, procuram mais o médico, desconfiam que estão com algum problema e com isso elas vivem mais. O homem é mais desleixado nessa relação. Então, quantas mais pessoas você se preocupa com sua saúde, não é ficar encucado. Mas se você tem uma dúvida, vai e tira essa dúvida com o seu médico, com o seu profissional. Portanto, eu agradeço a vocês a atenção desses itens que hoje nós falamos aqui no programa para você viver mais, ser mais feliz, ter saúde e ter longevidade. Muito obrigado e até o próximo programa. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. É sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Não deixe o trânsito lhe transformar. Detran e Governo do RN.